biblicamente, quando se fala de línguas estranhas, fala-se do dom que te dá a capacidade de falar de um idioma que você não conhece, com o objetivo de transmitir alguma mensagem. Não é rabachúria, não é reberecanto. Essas coisas são manifestações demoníacas. Na Bíblia Sagrada não existe. Jesus não falou, os apóstolos não falaram, nem o próprio Paulo falou essas asneiras. Não existe na Bíblia Sagrada. Atenção, não existe na Bíblia Sagrada. Nem o próprio grande teólogo, o Agostinho de Hipona, o grande conhecedor da filosofia, o criador da teologia cristã. O Agostinho de Hipona não deu menção sobre essas coisas. Seria o primeiro a nos transmitir. O próprio Policarpo, o discípulo do apóstolo João, teria escrito a existência dessas línguas. Se os pais da igreja não dão menção, se a Bíblia não dá menção, por que nós temos que acreditar nessas coisas? Nós que estamos de experiência, que experiência é essa? Então estamos a dizer que existem 2 dias de Pentecostes. Houve Pentecostes em Corinto, houve Pentecostes em Jerusalém. Porque se é Pentecostes em Jerusalém que deu a existência desses dons, amém. Então que seja essa capacidade de falar inglês, de falar grego, de falar hindu, etc, etc. Não existe, repito, não existe. Mas não seria a confirmação de Deus, não seria Deus se manifestando na vida da pessoa em falar em línguas? Por exemplo, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, em algum momento às vezes fala em línguas, não seria Deus confirmando que este aqui é meu filho, Nana? Massango, este sabe? Aqui é meu amado. Massango. Só para ver, a Bíblia ela já colocou as coisas de uma forma ordeira. Quando se tiver a se falar em língua, vamos ver primeiro, deve haver, por exemplo, 1 Coríntios 14, 28. Quando se fala em língua na igreja, rabachura que deve haver tradutor. Deve haver tradutor. Se olharmos para 1 Coríntios capítulo 14, 1 a 26, a Bíblia é clara. Se não houver intérprete, que esta pessoa fique calada na igreja e ore consigo mesmo, para ver que são coisas demoníacas. Como é que as pessoas falam dentro da igreja? De qualquer maneira, e não há intérprete. É de Deus isso. É impossível que isso seja de Deus. Mas geralmente quando os homens de Deus falam, depois traduzem... Não, minha filha. Sabe, houve história, há uma história que eu li sobre um certo pastor que conhecia grego. Ele pegou um Salmo 23 em grego. Esse pastor decorou esse Salmo 23 em grego. Quando chega na igreja pentecostal, ele começa naquele momento de oração, começa a falar do Salmo 23 em grego. Então levanta-se um certo pentecostal para o lado dele. Começa a interpretar, Deus está conosco, Deus vai abençoar essa igreja, Deus vai prosperar essa igreja. Aquele pastor repreendeu imediatamente aquele homem. Algumas pessoas são manipuladas pelos demônios para pensarem que eles estão a traduzir uma coisa que não existe. Se essa coisa existisse, Massango, a Bíblia Sagrada daria menção. Os apóstolos poderiam escrever a respeito disso, rabachúria, beberecanto, essas coisas todas. Não existem. Se esta manifestação do dom, se este falar em línguas estranhas é demonstração da presença de Deus, então que consigamos entender essas coisas. Nem o próprio irmão, com todo respeito, ele que fala em línguas estranhas, eu posso pedir ele para falar e me dizer o que ele está falando, não vai te dizer.